Olá! Na vez passada nós falamos sobre o campo provocado por cargas pontuais, especialmente o dipolo elétrico. A gente viu que uma carga pontual tem um campo que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e quando a gente configura as cargas na forma de um dipolo, o campo elétrico cai com o cubo da distância. Nós vamos estudar hoje o caso de distribuições contínuas de carga. Nós vamos observar um comportamento semelhante quando a gente parte de uma linha de carga, ou de um plano de cargas, ou de uma distribuição volumétrica de cargas. A dependência com a distância também muda a potência da coordenada que descreve a distância. Então, hoje nós vamos tratar de uma distribuição linear. Então, vejamos. Essa fórmula é a que a gente deduziu nas vezes passadas para a distribuição de carga linear, mas ela tem sempre o mesmo formato. Olha só, ela tem uma densidade de carga que multiplica uma distância, o que significa que isso aqui é a carga elétrica, e tem um fator que representa o inverso do quadrado da distância, já que o vetor de cima, r menos r', é dividido pelo módulo ao cubo do seu valor. Portanto, isso aqui tem uma amplitude que é correspondente a 1 sobre o módulo ao quadrado desse vetor, que representa exatamente a distância entre o observador, o lugar que se mede o ponto, que fica em R, e R', que é o lugar onde está a carga. No caso, é uma integração sobre uma distribuição contínua de cargas. Essa é uma distribuição linear. Então, nós temos uma integral em dl'. Vejamos o problema que nós vamos tratar hoje, uma reta de cargas. Uma reta de cargas a gente pode considerar uma reta de comprimento L alinhada com o eixo Z. O eixo a gente escolhe arbitrariamente, você escolhe o eixo, isso que eu quero dizer, que seja mais conveniente para resolver o seu problema. Essa reta de comprimento L terá uma densidade de carga lambda zero, e nós vamos colocar o ponto perpendicular ao meio da nossa distribuição de cargas. Você veja que colocar o ponto nessa posição significa colocar o ponto em um plano que passa exatamente no meio da reta e é perpendicular a ela. Tem uma certa arbitrariedade nisso. E a gente pode escolher o eixo que a gente quiser para indicar esse ponto. Por exemplo, nós podemos escolher o eixo X aqui, tá vendo? Por que isso? Porque o problema ele é simétrico ao redor do eixo Z. Eu vou desenhar para vocês verem. Tá? Vejamos aqui, olha. Você não se imagina que você tem o eixo Z, tá aí? E a nossa reta de carga foi colocada assim, né? Aqui assim. Nesse plano aqui, que passa bem no meio, qualquer ponto ao redor dele vai apresentar para a gente um campo elétrico que vai ter o mesmo valor. Que se eu colocar um ponto de observação, digamos aqui, olha, um ponto de observação a uma certa distância d, digamos, tanto faz se eu chamar esse eixo aqui de x ou de y, ou, bom, z não pode porque já tem, ou z', ou seja lá o que for. É arbitrário isso. Na verdade, se a gente considerar esse problema que nós estamos falando aqui, essa reta e esse ponto definem um plano no qual o nosso problema inteiro vai se desenrolar. Quer dizer,
a reta e o ponto, por essa reta e esse ponto, só passa um único plano. E é nesse plano que as coisas vão acontecer. Nós vamos voltar a esse assunto um pouco mais para frente, com um pouco mais de formalismo nesse mesmo problema. Então, vamos continuar desse ponto. Ok, então você vê que a nossa reta, ela está centrada nesse plano. Eu escolhi o eixo X, agora a nossa reta de carga vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Então, como que a gente calcula o campo elétrico disso? A fórmula está dizendo para a gente. A gente vai pegar um pedaço de comprimento dz, aqui, tá vendo? Na posição z', e a nossa integral, o que ela vai fazer é calcular a soma de todas essas contribuições. Como elas são infinitesimais, é uma integral. O dl' que aparece na fórmula, depois eu vou substituir tudo de uma vez, porque é uma boa prática, quando a gente está no começo assim, do estudo do eletromagnetismo. Primeiro você identificar todas as variáveis do seu problema, depois você substitui, depois estiver bem claro quais são as variáveis. Então, nós vamos fazer uma integral sobre toda essa reta, de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, de cada contribuiçãozinha de carga dz' vezes lambda, dz' vezes lambda da quantidade de carga. Lembra-se, o lambda é a nossa densidade de carga. E no nosso caso nós estamos supondo o lambda constante, uma densidade de carga constante ao longo desse eixo. Então, multiplicar a densidade vezes a distância dá a carga daquele ponto ali. E o que a gente faz é calcular o nosso campo elétrico nesse ponto laranja que está marcado ali, e que nós vamos dizer que tem uma coordenada x sobre o eixo x. Agora, o nosso próximo passo é identificar quem é R e quem é R'. Então tá. Bom, o nosso R é a posição na qual você quer medir o campo. É muito comum essa notação de usar a coordenada com linha como coordenada de integração, portanto a coordenada da carga, e a coordenada sem linha como a coordenada do ponto que você quer calcular o campo. Então, para nós vamos usar essa notação, o nosso R é o ponto da onde eu quero calcular o campo. Ele está em cima do eixo X, e é simplesmente o valor da coordenada, x, que multiplica o versor unitário na direção EX, que nem está escrito aí em amarelinho, tá vendo? Aí do lado. Veja bem, o x em itálico é um escalar, é um número, é uma coordenada, e o EX é um vetor unitário na direção do eixo X. Muito cuidado para não confundir escalar e vetor nas suas contas. Isso é um erro muito comum que os estudantes fazem quando estão iniciando o curso de graduação, mas é importante você saber e prestar muita atenção nisso. Ok, esse é o ponto onde nós vamos calcular o campo. O ponto em que nós vamos considerar a posição da carga, o R', obviamente ele é o ponto onde está o meu diferencial de carga, dz', e aí no caso ele é representado por z', que multiplica EZ, que é o meu vetor na direção do eixo Z. Ok, agora R menos R'. É esse vetor aqui, tá vendo? Ele é o ponto, ele aponta da carga em direção ao ponto onde eu quero observar o campo, onde eu quero medir o campo. E ele vale, portanto, é só fazer a conta, R menos R' é x menos Z' EZ. Então, todas as variáveis do nosso problema já estão à nossa disposição. O nosso campo elétrico ele vai apontar na mesma direção do R menos R'. E o que vai resultar ali é um diferencial do campo elétrico, que corresponde à contribuição daquele pedacinho. Então, se eu integrar dz' de z igual a menos L sobre 2 até mais L sobre 2, eu obtenho o valor do campo elétrico. Ok, então vamos passar para a fase de substituir as variáveis e construir as nossas integrais. Está aí, né, a integral do campo elétrico que nós temos que resolver.
sobre um caminho C, as nossas variáveis são essas, agora eu vou substituir os limites de integração, a nossa integral vai de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, o dl' é dz', meu lambda é constante, então nós temos no final a integral que nós temos que resolver. Bom, vamos copiar aqui para cima. Primeiro eu vou desenvolver aquele módulo que aparece no denominador, tá? Que aparece x é x menos e' é z elevado ao cubo. Ok, quanto que é o módulo desse vetor? Você vê que e x e e z são ortogonais, né? Isso então forma um triângulo retângulo e o valor desse módulo é simplesmente a soma dos quadrados, a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, porque forma um triângulo retângulo. Como eu estou interessado no cubo desse valor, a gente eleva ao cubo, fica elevado a 3 meios, e aí eu substituo na integral, está aí o valor, é essa integral que eu tenho que resolver. Para resolver essa integral, convém que eu separe ela em duas componentes. Uma componente na direção do versor EX e outra componente na direção do versor EZ. Está aí a nossa expressão. Vamos começar resolvendo a componente na direção do vetor EZ. Vamos lá. Olha só, observa a componente aqui embaixo, né? Na direção do versor EZ. Vou colocar aqui olha só. Se você considerar a nossa reta de carga, aqui ó, e aí você coloca o eixo central, pega dois pontos, um aqui que seria menos Z0 e outro aqui em cima que seria mais Z0. Dois pontos simétricos, tá? Dois pontos simétricos. Aí a contribuição desse aqui, olha, vai dar uma componente, tá aqui o vetor campo elétrico, dá uma componente dessa intensidade aqui. Ocorre que esse ponto aqui, que está na mesma distância do ponto de baixo, menos E0 e mais E0, contribui com o mesmo tanto, só que na direção contrária. Aqui o meu vetor DE, e aqui a componente dele na direção do Z. Olha, eles se cancelam. Então, eu já sei que essa integral vai dar zero, mas eu vou fazer a conta, que é uma forma da gente, uma boa forma da gente comprovar o nosso argumento. Então vamos lá. Primeiro a gente divide a nossa integral em dois pedaços. A integral é de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, a gente faz dois pedaços. Um de menos L sobre 2 até zero, depois outro de zero até mais L sobre 2. Aí o que a gente faz é pegar a primeira integral e inverter os limites de integração, o que faz trocar o sinal. Mais fica menos. Tá bom. Próximo passo, troca z' por menos z duas linhas, que é mais ou menos o que eu fiz no desenho agora de pouco. Então fica z' igual a menos z duas linhas, o dz' fica igual a menos dz duas linhas. Quando a gente substitui esses valores, troca também o limite de integração, que era menos L sobre 2, fica mais L sobre 2. Só que, olha, tem dois sinais negativos, que faz com que cancele. E aí o resultado é zero. Pronto. Está aí o EZ, a componente EZ, tem resultado nulo. Vamos para a componente x. A componente x não tem nada disso, porque essa é uma integral simétrica. A outra era antissimétrica frente à troca de z por menos z. Essa não, essa é simétrica. Então, se você troca o z' por menos z', fica o mesmo valor. Nós vamos fazer essa integral usando uma mudança de variáveis que é bem manjada em eletromagnetismo, é bom se acostumar, que é essa aí, ó, z' igual a x tangente de θ. Aí a derivada do z' fica x secante ao quadrado de θ de θ, essa do cálculo 1, e só para lembrar, a secante é 1 sobre cosseno. Aí quando a gente substitui esses valores na integral, fica
aparece um x ao quadrado ali, que a gente pode colocar em evidência, e quando a gente coloca em evidência o x ao quadrado, ele vai elevado a 3 meios, está do lado de fora do parênteses. X ao quadrado elevado a 3 meios dá x ao cubo. Aparece x vezes x dividido por x ao cubo, simplifica tudo, fica 1 sobre x para o lado de fora, e essa integral aí. Só que 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. E aí a gente substitui, né, a secante ao quadrado ali, fica secante ao quadrado elevado a 3 meios, que dá secante ao cubo. A secante ao cubo corta com a secante ao quadrado, fica 1 sobre secante, que como secante é 1 sobre cosseno, essa integral dá a integral do cosseno, que é fácil de resolver, porque a integral do cosseno é o seno. E aí a gente integra, né? Tá aí o seno, coloca os limites de integração. Essa notação aí é o arco tangente de L sobre 2x, tá? Porque quando você faz o C' igual x tangente de θ, você coloca no valor do Z' o L sobre 2, o x passa dividindo, fica o limite de integração, fica arco tangente de L sobre 2x. Ok, a gente faz as contas, dá esse resultado, 2 vai cortar com 4, o resultado final está aí. Bacana, pronto, chegamos no resultado que a gente queria. Agora é legal a gente estudar os casos limites disso daí para a gente explorar essa solução. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer com que o nosso L sobre 2x seja muito, muito menor que a unidade. O desenho já está mostrando isso. Veja que a reta ficou tão pequena que ela está parecendo quase um ponto, né? O que é isso? Né? É quando o x é muito maior que o L. Significa que você está tão longe da reta que ela está quase parecendo um ponto. É a história da vaca, né? Você põe a vaca em órbita e olha, aquilo é um ponto, né? Então a minha reta vira um pontinho. O que acontece? Bom, seno de x é aproximadamente igual a tangente de x, que é aproximadamente igual a x em radianos, quando x é muito próximo de zero. Então nós vamos usar essa aproximação, nós vamos fazer a tangente a menos 1 de L sobre 2x, é aproximadamente igual a L sobre 2x, e o seno de L sobre 2x é aproximadamente L sobre 2x. A gente substitui na expressão lá em cima, fica no lugar do seno fica L sobre 2x, só que L multiplicado por lambda zero é a carga total da reta. Porque densidade de carga vezes comprimento dá carga. Aí quando você faz a conta, lambda zero vezes L dá a carga, o x vai para baixo, fica x ao quadrado, a gente tem exatamente a fórmula de uma carga pontual. Então uma reta olhada de longe tem o mesmo campo de uma carga pontual. Essa que é a ideia de que você, quando tem um objeto com carga total diferente de zero, seja qualquer que seja o formato dele, se você estiver longe o suficiente, o campo dele vai parecer o campo de uma carga pontual, se você puder fazer essa aproximação, tá? Então, primeira aproximação está aí. Agora vamos inverter, vamos colocar o ponto muito, muito próximo da reta. Vamos separar o resultado, agora vamos fazer o contrário. L sobre 2x muito, muito maior que 1. Então, nós estamos com uma reta longa e um observador ali perto da reta, ou um observador muito, muito próximo da reta, mesmo que ela não seja tão longa assim, sei lá, pega uma distância microscópica perto de uma reta de um tamanho observável, aí, macroscópico, e coloca o seu ponto ali perto. Nesse caso, a gente faz a substituição do L sobre 2x, quando ele fica muito, muito grande, nós vamos imaginar ele perto de infinito. Acontece que o arco tangente de infinito é π sobre 2, e o seno de π sobre 2 ele é 1. Aí quando você substitui na fórmula, no lugar do seno, o valor unitário, fica lambda sobre 2πε0, 1 sobre x. Olha que interessante. A gente tinha, para carga pontual, um campo que caía com 1 sobre x ao quadrado. Para a reta, no caso uma reta infinita, né? Porque essa reta tem a aproximação de que L sobre 2x é muito, muito grande.
o campo cai com 1 sobre x. Isso é interessante e nós vamos explorar mais esse assunto nesse curso. Então aqui está um resumo dos resultados que a gente obteve fazendo essas contas. Vou passar para o monitor aqui, tá aí. Então o nosso resultado exato, né, do nosso problema, o campo elétrico é lambda 0 sobre 2πε0, seno do arco tangente de L sobre 2x sobre x. Se você faz a aproximação de que a reta de carga está muito longe, ela vai parecer o campo de uma carga pontual. Se você faz a aproximação de que você está muito perto da reta, ela vai parecer um campo que cai com 1 sobre x. Só mais uma conta que eu quero mostrar para vocês. Olha só, esse tangente a menos 1 de L sobre 2x tem um significado. Se você observar o triângulo retângulo formado na figura, veja só, a tangente daquele ângulo θ, cateto oposto sobre cateto adjacente, fica L sobre 2x. Então, o arco tangente de L sobre 2x é θ. E aí a gente pode simplificar a fórmula colocando o seno de θ ali. Tá bom? Eu queria mostrar isso para vocês. Eu vou passar um exercício para vocês sobre o campo elétrico nas proximidades do fio. E eu gostaria que vocês fossem resolvendo as listas de exercício, porque essas listas são as listas que contam para a nota. São aqueles testinhos que eu falei lá no critério de avaliação. Então, vão fazendo as listas, capricha nas listas de exercício, e quando terminar o módulo, quando a gente terminar o módulo sobre força e campo elétrico, quando eu for entrar na lei de Gauss, isso vai ser na próxima semana, eu aviso vocês, e aí é a data limite para entregar todos os exercícios do módulo 1, tá bom? Vou colocar a data no Moodle, porque estou gravando isso ainda antes de iniciar o período das aulas. E como vocês sabem, é a primeira vez que estou dando aula online, eu espero fazer tudo da melhor forma possível. Gente, estou à disposição para perguntas, vocês mandem. Nosso primeiro encontro vai ser na quinta-feira agora, dia 16, às 7 horas da noite. Estude, mande suas dúvidas, e nos nossos encontros você apresenta suas dúvidas, as suas ideias, de repente você tem uma visão diferente de alguma coisa interessante, nós vamos discutir junto, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.